Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo da semana, os acontecimentos no Espírito Santo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Sou Vitor Taveira, hoje eu estou com a companhia do André Félix, que é membro do Bloco Regional da Nair, que integra o Blocão, a Liga dos Blocos do Centro de Vitória, para repercutir sobre o assunto da semana, né, que não poderia ser outro, o Carnaval Capixaba, especialmente em Vitória, a capital, que foi marcado pela folia, também pela repressão policial, principalmente ali nos últimos dias. Olá, André, tudo bem? Bem-vindo. Olá, ouvintes, internautas, pessoal do Século Diário aí, boa tarde, Vitor. Estamos aqui para conversar, né, sobre o que aconteceu, e tentar pensar junto o que está em torno desse triste acontecimento. Nós vamos trazer no programa ainda algumas dicas culturais aí para o pós-carnaval, para essa extensão no carnaval, né, no fim de semana, no nosso bloco de rolê. Mas antes, vamos para o nosso giro de notícias, depois voltamos com o André para o assunto da semana. Bem, no giro de notícias, vou destacar aqui, né, a Socioeconômicas de Carnaval, a coluna do Século Diário, com o título de Na Mira do Jurado, sob o comando de Pasolini, a ala de Vitória, que deveria ser o destaque do Grêmio Recreativo Escola de Samba Espírito Santo, atravessou o samba. As vaias de 2024 vão para... Esse, na verdade, é uma coluna, né, de política, assinada pela Manaíra Medeiros, especialmente de carnaval, com várias alegorias aí carnavalescas sobre como está a política capixaba. Recomendo a leitura. 3 coisas que eu espero, né, quando chega o carnaval é isso: bloco de rua, escola de samba e a coluna socioeconômicas, que está ali no ar no Século Diário. Uma notícia aí que chegou na quarta-feira de cinzas dessa semana, bastante surpreendente para muitos, né? Júnior Correia anuncia afastamento e desiste da Prefeitura de Cachoeiro. O vereador teve atrito com Magno Malta do PL e afirma que vai deixar a vida pública para se tornar padre. Trata de um vereador de extrema-direita, né, que foi o mais votado na última eleição em Cachoeiro de Itapemirim, muito jovem ainda, estava inclusive liderando pesquisas para a prefeitura e ele fez esse anúncio aí, falou que depois de muita reflexão decidiu seguir aí sua vocação e se tornar padre. A reportagem está também lá no Século Diário. Outra notícia: a Câmara de Vitória pede na Justiça fim da suspensão da Lei de Qualidade do Ar. O PSOL, partido do vereador André Moreira, também solicitou a cassação da liminar concedida por desembargador. Falando lá do norte, sucessão em São Mateus já aponta Amadeu Boroto como pré-candidato. O ex-prefeito vai disputar pelo MDB, comandado no estado pelo vice-governador, que é o Ricardo Ferraz. Indo para o sul agora, a movimentação eleitoral em Marataízes tem divisão na base de Tininho. O candidato do prefeito não é unanimidade e pessoas do grupo dele podem migrar para outras candidaturas. Mais uma notícia aí da nossa política: a Secretaria de Justiça, Sejus, vai adquirir 2.000 novas câmeras para policiais penais. O Movimento de Direitos Humanos apoia a iniciativa, mas defende mais transparência quanto ao armazenamento das imagens. Também, falando aí dos movimentos sociais, né, temos outra reportagem, uma inclusive falando sobre porte de armas. Jurisprudência está consolidada, é o que diz o Gilmar Ferreira, defensor de direitos humanos, que acredita que as leis que garantem o porte de defensoria para a defensoria e vigilantes também serão declaradas inconstitucionais. Outra notícia é o seguinte: o projeto ajuda pessoas em vulnerabilidade social a encontrar emprego. É o projeto Emprega Nós, que é voltado para vítimas de violência, egressos do sistema prisional e juventude periférica em Vitória. Essa matéria também está lá no Século Diário. E 2 notícias da área ambiental: a ONG realiza mobilização para o Fórum de Saberes do Itabapuana. A Redi quer articular com todos os municípios da bacia hidrográfica e fazer carta de intenção para eleições. E também ações para segurança hídrica não incluem reflorestamento como prioridade. O programa Reflorestar ainda tem atuação tímida e a CESAM e a AGER não têm metas de reflorestamento sob sua gestão. Aqui, as atrações dos programas, né, do YouTube e plataformas de áudio, temos uma entrevista
com o MST completa 40 anos com grandes conquistas e muitos desafios. A entrevista do século entrevistou 3 militantes históricos do movimento aqui no Espírito Santo para falar sobre isso, sobre essa história e esses desafios colocados para o futuro. Temos também o Pocando pelo Mundo com uma entrevista com o Eduardo Marques, que é um publicitário capixaba que conquistou vários prêmios, né, lá em Cannes, que é o principal festival de publicidade do mundo. E domingo também, agora, entra no ar, a partir das 9 horas, o Política S com a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL, para falar sobre sua atuação e também sobre a candidatura à Prefeitura de Vitória. Então, fechamos nosso primeiro bloco e vamos para o assunto da semana. Bom, no assunto da semana, uma das reportagens que veio no Século Diário, a Prefeitura e o Estado não tiveram competência para lidar com o pós-carnaval. Né, a ação das forças de segurança nessa terça-feira no centro de Vitória é criticada pela Amacentro, de onde veio essas aspas, né, anterior do título, e por lideranças políticas. Então, estamos aqui com o André Félix, né, que é do Regional Danaí, que é o maior bloco hoje, né, do Espírito Santo, e também do Blocão, né, que é a Liga dos Blocos, formada pelos blocos do centro de Vitória, que estão há alguns anos já discutindo ou tentando discutir melhor a organização do carnaval no município. O Blocão, inclusive, soltou uma nota criticando, né, a ação policial, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu queria antes, André, abrir um pouco da sua avaliação do carnaval em geral, né? Muita gente nas ruas, como é que você foi, como é que foi o clima, como é que foram os blocos, como é que você avaliou esse processo, especialmente aqui na região do centro de Vitória? Olha, eu acho que esse carnaval, ele incrivelmente manteve a tendência de número de pessoas, né? Acho que tem uma tentativa de forçar a barra e falar que aumentou o número de pessoas. Não aumentou, foi um número de pessoas parecido com o do ano passado. Do ano passado, sim, teve um aumento de 2020 para 2023, né? Já que nós não tivemos carnaval de rua nem em 21, nem em 22. Houve, sim, um aumento muito grande, mas eu acho que essa tendência de número demográfico ela ficou mais ou menos maior e talvez até tenha diminuído, pelo que eu vi, até mesmo pelo regional. O regional não fez muito mais do que fez no ano passado, sabe? Então, esse é um ponto. No ano passado, era o primeiro ano da gestão do prefeito Pasolini, né, a gestão municipal de Vitória. Vitória, capital, uma das 4 capitais do Sudeste, né, onde esse fenômeno do crescimento dos carnavais de capital, dos centros da cidade, ele começou bem junto, assim, o Rio antes, né, influenciando todo o Sudeste. Então, a minha avaliação do que aconteceu esse ano, diferente do ano passado, a prefeitura fez um investimento no trio elétrico, né, ou seja, abandonou a ideia das casas de delay, porque as casas de delay que tinham ano passado, elas são boas, seriam legais a gente ter, mas o delay entre aquilo que a banda toca e o que sai do trio e aquilo que a pessoa ouve é um cálculo estratosférico. Assim, quem faz esse cálculo cobra mais de R$500 mil para fazer só o cálculo de uma caixa entre todas as caixas. Então, esse ano teve o trio, e o trio serviu ao projeto chamado Corredor da Folia. É esse o nome mesmo? Sim, Circuito da Folia. Circuito da Folia, que tinha como objetivo, a proposta dos blocos desde o ano passado, era que se tivesse atrações em outros pontos do centro, né? Ou seja, ou na Praça 8, ou na própria Praça Getúlio Vargas, onde concorreu há pouco tempo um evento chamado Samba que eu quero ver, e enfim, levou muita gente para lá. Enfim, a gente tem várias propostas, né, em relação a isso. A prefeitura pegou essa ideia e achou por bem levar essa ideia para o São João do Povo. É importante entender do que se trata quando fala sobre o São João do Povo.
O objetivo disso é levar o carnaval de rua para o Sambão do Povo. Ou seja, esse rastão serviria como um case para que depois do carnaval se apresentasse uma proposta para os blocos de que o Sambão do Povo funciona lá. Deu muita gente, o arrastão funcionou, mas o problema do carnaval é que nem essa galera toda que foi arrastada no Circuito da Folia, ela conseguiu diminuir o número de pessoas no centro, do centro histórico, na Maria Saraiva, nos entornos da Maria Saraiva. E o segundo, o horário de terminar não foi definido. O horário dos blocos era até às 19 horas, mas até o horário do carnaval... das pessoas na rua não tinha. Né? Então, a minha avaliação ainda não se sabe como fazer com o horário de as pessoas irem para casa. Você não pode falar assim, você não pode ficar na rua. Isso é absurdo. Estar na rua é um direito de qualquer cidadão em qualquer horário. É um direito. Né? Qualquer pessoa que entrar contra a atuação da polícia, já pode até usar STF, que ela vai ganhar. Sabe? Ou seja, o que a gente está falando para mim parece uma coisa óbvia, mas assim, não existe segurança jurídica, respaldo jurídico para pessoas serem retiradas das ruas. Né? O que a gente pode pensar, talvez, seria uma coisa que seria uma proposta do ano passado da administração da prefeitura, né? O pessoal da Legislativo, da SEDEC, enfim, fiscais recolhendo caixas de som, de Bluetooth, como essas que a JBL produz. Aí recolheria e aí proibiria ter caixa de som de madrugada na rua. Fechando os bares, fica tudo certo. Aí a gente vai ter um novo case, um novo caso para estudar. Né? Mas o que aconteceu não foi estudo nenhum. As pessoas não estudaram ano passado, o outro carnaval de 2020. Houve uma ação de truculência, né? E tentando, através, com a imprensa e com tudo, amarrar uma ideia de que não se pode estar na rua de madrugada durante a semana. Né? Então, estamos aí discutindo também o direito à rua. Né? Por mais que os blocos não sejam as pessoas que vão ser... nós não vamos ser os indiciados pelo que aconteceu, existe uma responsabilidade de todos nós com o que aconteceu também. Então, a gente não está querendo... A gente não vai sair dessa discussão, a gente vai tentar fomentar o quanto a gente puder deixar essa discussão quente, porque o que aconteceu foi uma arbitrariedade. Eu não sei se a Gazeta tem a Gazeta ou a Hemacentro, qualquer um que tenha se colocado a favor da dispersão das pessoas com bala de borracha e bomba. Não sei como é que eles argumentariam sobre o que faz, qual é o respaldo jurídico que se tem para tirar pessoas da rua. O argumento da polícia é justamente que houve ataques, embora não chegou nenhuma imagem ainda que mostre isso, que houve ataques à polícia, arremesso de garrafas, coisas, arrastões, né? Chegou a ser mencionado arrastões, o que todas as pessoas que estiveram no centro até agora não encontrei também registro disso, embora furtos houve, enfim, coisas. Agora, ações desse tipo devem ser tratadas de uma forma direcionada, né? Se você tiver um furto, a dispersão do jeito que aconteceu, parece que é. E, inclusive, foi antes das 10 da noite, né? Que aconteceu essa dispersão. Olha, da terça-feira, né? Na terça-feira, né? Na segunda-feira foi mais de madrugada. E existe uma pressão muito grande de vários moradores, né? Do centro. E houve também, obviamente, quem aplaudiu, da população que achou que foram corretas essas atuações, né? Eu estava te falando antes de entrar. No Rio, em São Paulo, na capital de São Paulo, saíram 580 blocos. No Rio, saíram mais de 600 blocos. Em Recife, que é o menor dos três, saíram 1.500 blocos.
O Blocão, a Liga de Blocos, tem 17 blocos. Juntando tudo de Vitória, você não chega a 50 blocos. Né? E desses 17, só 12 saíram no centro e no Carnaval. Os outros blocos fora do centro saíram ou antes do período de Carnaval, ou vão sair a partir de ontem, hoje, enfim. O que eu quero dizer com isso é que imagina se você em Recife, num bloco que está acontecendo até de madrugada, no centro do histórico de Recife, você bota a polícia acabando com a folia de madrugada. Se você pensa assim, no centro de São Paulo, que repercussão você teria isso? Por que isso não acontece lá e por que isso não acontece aqui? Esse é um ponto, né? Um ponto para a gente discutir, né? Ou seja, tem que acabar por quê? Que hora? Tem que acabar por quê? Vai incomodar as pessoas que moram no centro? Tá bom. Mas como fazer para acabar com isso? Como fazer para fazer as pessoas irem para casa? Já que o carnaval tá bom, as pessoas querem ficar. Como fazer isso? Né? O que eu estou falando não é que nem que tinha que ficar, que tinha que deixar ou não. É que a gente precisa estudar isso juntos. O carnaval de rua de Vitória, eu já tenho falado isso há pelo menos uns 4 anos, é um fenômeno. É um fenômeno que não existe outro precedente na história de Vitória. Ou seja, um fenômeno de pertencimento à cidade. Pessoas vêm de fora, sim, gostam de estar, encontram o centro, a beleza do centro, encontram os blocos, encontram uma liberdade. E eu acho que a gente não teve ainda um governo, desde que esse carnaval começou, que parasse e falasse assim, peraí, gente, vamos entender isso não como uma demanda de um problema de segurança pública só, mas entender que como pessoas ficam tanto na rua até as 5, 6 da manhã, gastando, consumindo, nenhum shopping consegue isso, com ar-condicionado de estacionamento, um shopping não consegue fazer isso. Nós estamos reclamando que tem pessoas circulando, gastando, gerando renda até 3, 4... Divertindo, confraternizando. Criando, né, também. Criando laços, criando movimentos. Criando cultura. E a gente está se sentindo pertencente à cidade. Quase toda a juventude de Vitória que está no Vitória no Carnaval está aqui. Ou seja, ninguém enxerga isso como uma grande oportunidade de um monte de coisa, né? Uma oportunidade política, comercial, enfim. E como é que pode, assim, a festa dessa magnitude, você fazer um decreto semanas antes, como tem sido em todos os anos, né? Semanas antes surge um decreto sem nenhum diálogo com quem faz o carnaval, com quem constrói o carnaval, e a partir da polêmica, que parece que joga para ver se dá certo, né? A partir da polêmica gerada por um decreto ruim, você começa a discutir a partir desse decreto ruim. E não a partir de março agora, quem sabe, fechando e avaliando esse carnaval, criar um grupo permanente que possa discutir realmente, de fato, o que se espera do carnaval. A forma como acontece são burocratas e forças de segurança, né, que definem o que é o carnaval. E aí depois se discute a partir do que eles... Quer dizer, o pressuposto está errado, né? O pressuposto do que é o entendimento do carnaval com todas as suas questões, como você falou. Quer dizer, segurança não é uma questão menor no carnaval, né? A questão do silêncio, do respeito aos moradores, do meio ambiente, né? E aí foi, por exemplo, esse ano um avanço que foi muito falado, o Ministério Público entrou em cima, que era a poluição, né, da Baía de Vitória ali. Aí eles encheram de lixeira, né, a beira-mar. O pessoal soou até exagerado, mas foi lá, cumpriu seu papel. Foi um aprendizado do ano passado para esse ano. Agora, banheiros, por exemplo, banheiros concentrados num lugar, em pontos muito distantes um do outro e não mais descentralizados, e acaba gerando necessidades fisiológicas, né? E entra essa questão também do processo de educação, né? Qual é o processo que esse folião também ele precisa ter informações adequadas, né? Por exemplo, tinha água, embora um ponto de água só da prefeitura e um ponto dos sindicatos, foi uma iniciativa interessante, mas hidratação é uma questão super importante, só que isso tem que ser melhor informado, né?
Então, tem várias questões ainda de, como você falou, por que alguns aprendizados acontecem, mas outros parece que vão se repetindo ao longo dos anos. É importante entender que esse é um ano eleitoral, né? Quem está mais próximo dos processos sabe que o carnaval ele tinha que acontecer, né? Por um lado ou por outro, do lado da esquerda e do lado da direita, né? Então, não tinha como, nesse momento, acabarem com o carnaval. Então, foram feitos alguns esforços para que acontecesse o carnaval de rua, né? Porque é muita gente circulando, enfim. Mas eu penso que existe um processo já de ano de desidratação do carnaval, que você... Ano passado aconteceu a grande polêmica do ano passado, não sei se você se recorda, foi a proibição da saída de blocos a partir da quarta-feira de cinzas, né? Em especial o Esquerda e o Pra Acabar, e se criou uma manifestação. O Ministério Público entrou indeferindo o desfile desses blocos. E aí houve, logo depois do Carnaval, uma discussão imensa sobre por que sair, por que não sair, por que proibir, porque quando você faz isso, logo depois do Carnaval, você desidrata a energia das pessoas que fazem o Carnaval de começar a pensar o Carnaval logo. Por quê? Porque você fica consumido emocionalmente, porque você fez um Carnaval grande, conseguiu acontecer o Carnaval, enfim, você com poucos recursos escassos, sai cheio de dívida e ainda corre o risco de sofrer uma ação criminal do Ministério Público por causa de você sair para o Carnaval. Então, esse processo todo é um processo tóxico, é um processo de desidratação. Então, assim, eu acho que a Liga de Blocos vem sofrendo, desde 2019, um processo de desidratação de todos os governos. Não, e que história é essa de proibir uma livre manifestação cultural, né? Não cabe ao Estado, na minha opinião, definir quem pode, não pode, quando não pode se manifestar nas ruas. É como o caso da manifestação política. É um direito da população, né, se manifestar dessa forma. O que cabe ao poder público é garantir as condições adequadas, um certo, né, dialogar no sentido de estabelecer quais são os limites, quais são os possíveis problemas, qual a estrutura necessária, né? E a gente começar a pensar no que seria uma política pública do carnaval, porque imagina o que seria esse carnaval, que já apesar das restrições, das dificuldades impostas pelas diferentes gestões, não é só em Vitória, nos outros municípios, o próprio poder do Estado também, né? A Polícia Militar pertence ao Estado. O que poderia ser quando você passa, como você bem sinalizou, deixar de ver isso como problema e ver como uma manifestação. Mas nós estamos no governo que ele fez um projeto chamado Arena Vitória, que foi um projeto milionário. É um governo que faz todas as festas com atrações nacionais, com contratação de 100 mil, 200 mil reais. É um governo que uma gestão pública que é contra o carnaval de rua. Então, o que a Liga de Blocos fez foi tentar estabelecer um diálogo para que houvesse o menor dano possível para que os blocos saíssem. A proposta do governo do decreto não foi feita assim. Eles fizeram, foi uma imposição. Existiram reuniões que o Blocão foi, né? O Blocão tem um corpo jurídico, o Blocão tem representantes qualificados para fazer a defesa do Blocão. É importante que se diga isso também. Mas a gente tem hoje, a gente não pode fechar o olho para isso. No Sudeste, nós temos 3 governadores de direita, de extrema direita, né? Que no Rio, Cláudio Castro,
Em São Paulo, o Tarcísio, e em Minas Gerais é o Zema. O único representante que não é da extrema-direita, ligado ao bolsonarismo, é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O único do campo progressista é Renato Casagrande. Ou seja, a nossa cobrança em relação a ele, e eu não tenho nada, conheço Casagrande, não é uma crítica à pessoa, é porque nós nos sentimos muito desguarnecidos nesse momento aqui, pelo poder público geral, porque o municipal ele não vai proteger a gente, né? Ele vai condenar, e tem um lastro populacional também que apoia essa condenação. Então, a atuação do Blocão ela é uma atuação em cima de escombros. Ou seja, esse processo de desidratação ele também é um processo de desguarnecimento daqueles que poderiam estar protegendo a gente. Eu sei que tem uma questão da municipalidade que é a protagonista nesse processo. Eu sei que existe, e é uma coisa que eu defendo no Blocão, o processo de institucionalização do Blocão como um CNPJ, como uma pessoa jurídica, mas não dá para dizer que nós não existimos, né? Então, eu acho que essa ideia de que para o Estado nós não existimos, para o Estado do Espírito Santo, para o governo estadual, reflete na ação da polícia militar contra a população. Ou seja, é uma população de uma festa que não existe. Então, nós temos que tratar de qualquer jeito, sabe? Então, achei, assim como a maioria das pessoas, achei a nota da Amacentro muito perigosa, achei a cobertura da Guarda Zeta muito perigosa e, enfim, eu estou tomando o seu tempo aí do programa falando pra caramba. Tá ótimo. Não, só para fechar, né? Eu achei que a nota do Blocão é interessante que ela estava. Esperamos que a Guarda Municipal e as Forças Policiais do Estado sejam responsabilizadas e respondam pelos atos violentos praticados contra a população atingida, né? Então, tem que ser avaliado realmente, seriamente, né? A Amacentro fala também, a Associação de Moradores critica bastante a confusão, né, causada no centro e tudo mais, mas assim, sem criar pontos de diálogo, mas também critica a ação policial, né, a Associação de Moradores, mas parece que o acúmulo do não diálogo, quer dizer, agora parece tarde demais, né? A Associação de Moradores ela acha que tem que ter dispersão. Uhum. Ela falou, acho que todo mundo concorda que tem que ter dispersão. Eu sou morador do centro. E eu não concordo que tem que ter dispersão à bala. Sabe? E uma última coisa. É importante ser responsabilizado e se saber quem mandou atirar. Porque eu também não quero achar que os policiais começaram a atirar ao léu. Houve alguém dando a ordem. E nós queremos que essa pessoa seja... E era um batalhão de dispersão. Ele não estava ali por acaso, ele já estava ali antes. Quer dizer, não foi uma ação que, de repente, a polícia estava lá, aconteceu um incidente porque alguém e ela jogou agiu. Uma garrafinha porque o batalhão é um batalhão caro, né? Com armas caras, com balas de borracha, sprays, tudo isso custa uma fortuna. E ele foi mobilizado para aquele centro antes das 10 da noite, já estava preparado ali há muito tempo e ele agiu. Assim, dizer que não foi premeditado me parece uma piada, né, com a população. Abrir fogo. Que eu particularmente quero saber, mas pessoas que são contra, quem mandou abrir fogo? Foi o prefeito? Foi o secretário de desenvolvimento? Foi o chefe da Polícia Militar? Quem foi? Quem foi que mandou? Em tese, teria que ter sido o governador, né? Quem tem esse poder final, o secretário de Segurança. O governador Renato Casagrande, não estou aqui estarrecido, se for uma verdade. Não, a responsabilidade final é dele, né? Porque ele é o comandante das tropas, mas isso aí é uma pergunta para o governo responder, né? Se foi ele ou se partiu de outra autoridade abaixo que teria esse poder de mando, ou se foi uma atitude ali da própria polícia, alegando justamente essa questão de um ataque defensivo. Sendo mobilizado uma tropa de choque, não tem como não ter sido uma ação, né, digamos, premeditada, minimamente planejada para a formação desse grupo, né? Não é a PM que estava na rua fazendo
a ronda policial. Mas, enfim, são assuntos, espero que sejam aprendizados para os próximos carnavais. Agradeço, André Félix, né, do Regional do Anaí do Blocão. Vamos continuar conversando, né? Espero que, como a gente disse, que seja aberto, de fato, né, um diálogo permanente com os blocos. Inclusive, o Blocão hoje representa os blocos do centro, que são muitos, que concentram, mas existem outros blocos também em outros lugares que acredito que, inclusive, estão enfraquecidos, é a impressão que eu tenho, posso estar enganado, né? Podem se manifestar também nos comentários, mas que está tendo dificuldade alguns blocos de sair. E também não existe uma política pública para que fortaleça esses outros blocos nos outros bairros, que inclusive são uma forma de dispersão dessa população, de não concentração e de dirimir também os impactos, porque muita gente causa grandes impactos sociais, ambientais, culturais, e que isso possa também ser fortalecido com uma política pública de fato para o carnaval de rua, para os blocos de rua, assim como tem sido, né, feitos investimentos para os desfiles, né, que não são questionados, né, mas que também me preocupa isso que você sinaliza, que eu acho que já foi falado nos bastidores, que é a tentativa de fazer um carnaval lá no Sambão, né, jogar tudo para lá, como se isso fosse a solução. A gente já foi aliciado, vamos dizer assim, agora, por que vocês não vão para o Sambão? Já falaram assim, nosso sonho da nossa atividade, da nossa gestão, é que o carnaval vá para o Sambão. Aí eu sempre tenho uma atitude até um pouco com uma certa impasse de falar assim, então vocês não sabem o que é o carnaval de rua. Você sabe que no Rio de Janeiro, você sabe que em São Paulo, você sabe que em Fortaleza, você sabe que em Recife. E aí a gente vai juntando os exemplos para dizer assim, esse não é um movimento. Nem em Salvador, que tem o Corredor da Folia, é assim. O carnaval está em vários lugares. Vários lugares. Nem o carnaval de rua é um movimento que não é de Vitória, não é do Espírito Santo. Ele é um movimento nacional. E acho, inclusive, que tem pouca gente estudando e criando isso que você está falando, inteligência sobre o carnaval de rua, para a gente conseguir entender esse fenômeno. Porque quando o governo do estado não entra, quando a prefeitura desidrata, ela não está datando de blocos. Mas o carnaval continua aumentando no Brasil inteiro. Como a gente vai lidar com esse problema? Né? É a Ambev que vai organizar o carnaval, que é a maior patrocinadora do carnaval? Quem é? São o sindicato de bares? Vai ser quem? Sabe? Porque tem uma galera que ganha. E os blocos que fazem. E os foliões que vão lá para gastar e se divertir. Ou seja, é sobre isso. Né? A gente fica muito triste ter acabado dessa forma, porque é muito sacrifício para fazer o carnaval. Pode acreditar. Beleza, obrigado, André. Vamos agora passar aqui para a nossa agenda cultural com umas dicas para quem ainda quer curtir um pouquinho. Bom, só para trazer um pouquinho da agenda, está rolando o segundo Verão Cultural Sônia Cabral. Então vai ter sexta-feira, às 19 horas, o espetáculo As Linhas, da companhia Runco, lá na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória, né, ali na Cidade Alta, com entrada gratuita. Os ingressos têm que ser retirados na bilheteria até 1 hora antes da apresentação. Aí no sábado, 19 horas, tem o espetáculo A Metamorfose, com grupo Anônimos de Teatro. No domingo, um pouco mais cedo, 18 horas, tem o Rei da Feira, do grupo teatral As Lucianas. Temos ainda blocos nas ruas, né? O Bloco Esquerda Festiva sai no centro de Vitória às 14 horas, não como bloco, mas como uma manifestação de protesto, porque essa sim é permitida. E o tradicional Bloco para Acabar, que sai também no domingo à tarde no centro de Vitória, que na verdade é uma reunião, né, todos os blocos que saem juntos, saem num cortejo final de fechamento de carnaval. Ainda temos, logo depois, né, assim, quase que emendando com Pra Acabar, o Unidos da Piedade organiza a Escola de Samba a Ressaca do Carnaval a partir das 16 horas e vai, né, até a noite, na quadra da Piedade, que fica ali no pé da Fonte Grande. Entrada gratuita, atrações Nil Noslin, DJ Verg e o grupo Performance Itinerante. E também no domingo, né, tem o evento Samba Itinerante, também tradicional, lá no Forte São João, aproveitando também para comemorar aí o acesso da Imperatriz do Forte para o grupo especial do Carnaval, escola lá do Forte São João. Então, no domingo, 14 horas, na Rua General Calmon. Mais informações no @Samba Itinerante.
Alguma dica mais, André? Para fechar? De evento? Eventos no fim de semana? Olha, eu tô esse final de semana. A gente teria o show do Regional, mas por causa da chuva, a gente vai deixar para o dia 2 de março, que vai ser no Álvares. 2 de of março, Samba, Regional do Anaí no Álvares Cabral? é, Aí, fica uma dica já. que é a ressaca do Carnaval. E vamos. Eu vou aproveitar o final de semana para tirar o atraso dos filmes que estrearam nessa temporada de Oscar, né? Então, eu vou ao Cine Jardins dar uma internada lá. Além de Fulião, André, para quem não sabe, também é um cineasta com altas produções aí no cinema capixaba. Obrigado, André. Valeu, bom fim obrigado de a você. semana. Bom fim de semana a todos e estaremos atentos aí a esses e outros debates. Siga o Século Diário aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também nas plataformas de áudio no seculodiario.com.br, sempre com novidades aí para você. Valeu, até logo.